Bom dia, pessoal, passando aqui para gravar esse vídeo rapidinho para a gente corrigir as 4 questões do nosso simulado e sanar as possíveis dúvidas. O primeiro quesito diz: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e compreensão dessas transformações. É fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Então o primeiro quesito é sobre ciclos biogeoquímicos, mais precisamente da água. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então elas passam do líquido para o gasoso. A transformação mencionada no texto é então, uma pergunta muito simples, né? Bem fácil. A gente tem fusão, liquefação, evaporação e solidificação. E, obviamente, a resposta correta aqui seria evaporação, quer dizer, é a passagem da água do estado líquido para o estado sólido. A fusão é um exemplo de sólido para o líquido, a liquefação pode ser do sólido para o líquido, do gasoso para o líquido, né? E a solidificação é do líquido para o sólido. Ok? É uma pergunta bem nível fácil do Enem, esse primeiro quesito. O segundo quesito, ele fala sobre fluxos de energias em ecossistemas. Vamos lá. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade, que produtividade é essa? Aqui em cima, né? Produção primária, reciclagem de nutrientes, né? Os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ao ecossistema são. Então nós temos aqui, aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Peixes e aves são animais, certo? Nós temos aqui 2 animais e nós temos aqui artrópodes também, né? Crustáceos e insetos. E temos as algas, né? Se é produção primária, gente, são obviamente os produtores. Desses 5, lembrando, produtores são aqueles, né, que produzem o seu próprio alimento, né? E desses 5, os únicos produtores aqui são as algas, que fazem fotossíntese. Quando ele fala em reciclagem, obviamente lembre-se que a fotossíntese é o processo pelo qual acontece a grande reciclagem, né, do CO2 de todo o nosso planeta. Então, obviamente, também uma pergunta nível, no meu modo de ver, fácil, certo? E a resposta correta aqui seria só as algas. Só as algas que podem fazer essa reciclagem, né? Todos esses outros animais aí e artrópodes, eles são consumidores, não são produtores. O terceiro quesito. Apesar de belos e impressionantes corais exóticos encontrados na Ilha Grande, podem ser uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas do litoral no Rio de Janeiro. Originários do Oceano Pacífico, esses organismos foram trazidos por plataformas de petróleo e outras embarcações, provavelmente na década de 80, e disputam com as espécies nativas elementos primordiais para a sobrevivência como espaço e alimento. Organismos invasores são a segunda maior causa de perda de biodiversidade, superados somente pela destruição direta de habitats pela ação do homem. As populações invasoras, elas crescem indefinidamente e ocupam espaços de organismos nativos As populações invasoras crescem indefinidamente e ocupam o espaço de organismos nativos. As populações invasoras crescem bastante por terem vantagem de... Vamos lá. Então, primeiro, né? Só para que a gente compreenda aqui. Esses corais, eles foram trazidos de outra região. Eles não são desse ecossistema que foram introduzidos, né? E foram trazidos, como ele fala, através de plataformas de petróleo. Inclusive, eu estava vendo uma reportagem desse mesmo problema esses dias, certo? Então, isso aqui, esse Enem, eu não lembro se foi do ano passado essa questão do retrasado, mas é uma coisa que esse problema ainda hoje é atual. Ainda hoje eles estão tentando resolver problemas com esses corais aí, certo? Desse mesmo quesito aqui que a gente está vendo. E aí o que é que acontece? Como você traz seres que não pertencem àquele habitat, né, eles vão ser seres invasores. E sendo seres invasores, eles não vão ter ali, como é que eu posso dizer para vocês? Eles não vão ter
uma ação direta daquele meio ambiente em cima deles. Mas vamos ler as alternativas e ver o que se encaixa melhor, certo? Letra A. Não apresentam genes deletórios no seu pol gênico, né? Não tem nada a ver com genética isso. O problema deles crescerem e tomarem o lugar das outras populações que são nativas. Não tem nada a ver, né? Letra B. Não possuem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico. Letra C. Apresentarem características genéticas. Como eu disse, a genética ela não vai influenciar aqui, né? Não é só apenas a genética que influencia. A gente sabe que existe todo um contexto da próprio ecossistema que vai fazer com que esses seres consigam sobreviver mais ou menos ali, certo? Apresentarem a capacidade de consumir toda a variedade de alimentos disponibilizados no ambiente exótico. E a letra E, apresentarem características fisiológicas que lhes conferem maior tamanho corporal que outras espécies nativas. A única coisa que pode conter, certo? Que pode controlar populações de espécies assim, quando eu digo a única coisa, obviamente a única coisa no meio do ecossistema vivo, né? Por seres vivos, são os predadores naturais. Como eles são de outro ecossistema, não existe nessa localidade brasileira aqui predadores, né? Ou parasitas que ataquem esses novos corais, essas novas espécies. Então o que é que acontece? Os predadores e parasitas continuam atacando os corais existentes, e esses, como não tem nenhum nível de barreira, eles vão se reproduzir demasiadamente e vão se instalar e vão tomar o lugar das outras espécies, certo? Então a resposta correta é justamente essa. Não possuem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico. Eles não são daqui. Como eles não são daqui, eles não têm as outras espécies que vão fazer o controle da sua população. Tranquilo? E o quarto quesito, vamos lá. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e é atraído por ela, e atraído por ela vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Poturius, né, ou Foturius, acredito, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Fótinus, fingindo ser desse gênero. Quando o macho Fótinus se aproxima da fêmea Foturis, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. Então, resumindo, a gente tem duas espécies ali diferentes de vagalume, né? A fêmea finge ser da mesma espécie e atrai o macho, só que quando o macho chega, ela é bem maior do que ele, e aí o que é que acontece? Quando ele chega, ela ataca e devora ele. Então isso é uma relação entre seres vivos onde um é beneficiado, né? E o outro é prejudicado, obviamente, que vai servir de alimento. Ele diz, a relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Foturis e o macho do gênero Fótinus é um exemplo de comensalismo, inquilinismo, cooperação, predadismo e mutualismo. Vamos lá. Das 5, por eliminação, a única que tem aí onde um é prejudicado e o outro vai ser beneficiado é o predadismo. E é justamente o que conta o texto, né? É bem simples de você compreender, porque o texto ele vai contando toda a história, que ela engana, ele se aproxima e ela se alimenta dele, né? O comensal é aquele que do exemplo da rena do tubarão, quer dizer, aqueles peixinhos que andam perto do tubarão e se alimentando dos restos de comida que saem da boca dele, né? A gente tem o equilinismo, onde alguns seres vivos eles vivem dentro de outros para se proteger, né? A gente tem exemplos de peixes que vivem, por exemplo, dentro de pepinos no mar. A gente tem cooperação, que é um exemplo, por exemplo, de anêmonas no mar com caranguejos, né? O caranguejo coloca a anêmola em cima dele, a anêmola fica em cima dele, e aí o que acontece? Ele fica protegido pelos tentáculos da anêmola, que tem substâncias urticantes, né? Os predadores não vão atacá-lo, e consequentemente também a anêmola do mar consegue andar, né? Em cima do caranguejo eremita por todo o mar ali, ela vai andar, ela vai conseguir mais alimento. E o mutualismo é uma forma de troca, né? Mútuo quer dizer troca, então é quando tem troca entre as duas espécies. Um exemplo que a gente pode dar bem disso aí é o exemplo das bactérias com as plantas leguminosas, né? Elas conseguem fazer trocas de substâncias ali, onde as duas são beneficiadas. Então, obviamente, que a resposta é o predadismo, ok? Eu espero que tenha ficado compreendido. Qualquer coisa me procurem pelo WhatsApp ou aqui mesmo comentem no vídeo para tirar as possíveis dúvidas, ok? Vou passar para vocês o simulado 2 amanhã e depois a gente corrige também.
Tranquilo? Tchau, tchau. Abração.